Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe nesta manhã de segunda-feira, dia 18 de março. Que o Senhor derrame da sua graça e da sua bênção sobre a tua vida e a tua casa. Com a graça do Senhor, estamos começando mais um dia, mais uma semana, em nome de Jesus. Nós pedimos que o Senhor possa falar conosco nesta manhã. Por isso eu quero convidá-los que você possa abrir aí a tua Bíblia. Lá em Tiago capítulo 1, verso de número 19, nós vamos continuar a nossa leitura, sempre sequencial. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, dá-nos entendimento e compreensão da tua palavra, para praticarmos a tua palavra. Dá-nos também do teu Espírito Santo, para que no nosso coração haja uma boa terra, e esta terra ela possa frutificar 30, 60 e 100 por um, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Quero lembrá-los que nós temos hoje, às 7 horas, o devocional com a pastora Ana. Depois nós temos, às 19h30, o grupo de crescimento, que é um grupo de estudo da palavra de Deus e não tem custo algum. Amém? E às 22 horas nós temos a oração da noite, esta oração ao vivo que nós temos feito segunda, terça, quarta e sexta, e nós temos tido testemunhos de cura, de libertação, milagres que têm acontecido, e aonde o Senhor tem operado para a honra e glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Dando sequência à nossa leitura, aqui em Tiago capítulo 1, verso de número 19, nós vemos aqui que Tiago escreve esta epístola, então, para aqueles que estavam fugindo, para aqueles que estavam sendo perseguidos e que agora eles precisavam perseverar na palavra de Deus, na prática e na obediência da palavra de Deus, mesmo no meio da luta. Então ele incentiva os cristãos a não abandonarem a fé. Como já foi citado antes, aquela parábola onde Jesus conta sobre o semeador que lança sementes sobre as pedras e que ali o solo é muito raso. E logo que vem o sol, ela brota, cresce, mas logo que vem o sol, ela seca. Mostrando que alguns recebem a palavra com muita alegria, mas vindo as dificuldades, as perseguições, logo abandona a palavra, logo abandona aquela semente, aquela palavra de Deus que foi ali semeada, lançada no seu coração, mesmo quando anteriormente havia recebido com muita alegria aquilo que o Senhor, amém, por meio de profetas, pastores, da palavra de Deus, claro, falou ao seu coração. E então, aqui no versículo de número 19, ele dando sequência à sua orientação, diz assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Lembre-se que ele está falando aqui sobre a língua, claro, e sobre a ira, sobre o que sai da nossa boca, sobre o que nós falamos e sobre este ponto que, de certa maneira, uma coisa leva a outra, que é a ira. E lembrando, ele está ensinando isso àquele povo num contexto de muita luta, de muita dificuldade, de muita provação, de perseguição, aonde eles deveriam cuidar, dizendo: olha, seja pronto para ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Lembrar da palavra de Deus, escutar com o coração aberto a palavra de Deus. Mas ele diz tardio para falar. Sabe quando nós começamos a falar aquilo que o nosso coração está cheio, a pessoa está lá no meio de um momento de luta, e como o coração dela não está cheio da palavra do Senhor, cheio das promessas de Deus, ela começa a murmurar, ela começa a reclamar, e isso, claro, vai levar na sequência a ira. É disso que Tiago está falando aqui. Nós temos que nos encher da palavra de Deus, praticar e obedecer a palavra de Deus. Ele vai falar um pouco sobre isso hoje, mostrando que nesse ambiente de provação, de luta, de perseguição, que todos nós passamos, nós temos que estar prontos para ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra. E temos que ser tardios para falar, para não falar aquilo que nós não devemos, para não abrir a nossa boca para murmurar, para reclamar, para amaldiçoar. E Provérbios ele é muito claro com relação a isso, que nós vamos comer do fruto dos nossos lábios, comer a vida ou a morte. Então, Tiago está falando exatamente sobre isso aqui para aquelas pessoas que estavam, sim, sendo perseguidas. E no versículo 20, ele diz, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então começa com a língua, com a boca, falando aquilo que o coração está cheio, e neste caso, nesta circunstância, não está cheio da palavra de Deus, mas cheio de ira, cheio de amargura, e que vai levar ao quê? A ira, né? A ira propriamente dita, a atitudes de ira. Então,
aqui está então Tiago dizendo àquela igreja, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Amados, a nossa ira nunca vai trazer a justiça de Deus, independente de quão errado talvez a outra pessoa esteja. Tá? Lembrando que sempre como a moeda, tudo tem dois lados, amém? Tudo tem dois lados. Então o que Deus requer aqui nesse versículo 20 é que a palavra do Senhor, inspirada, né, pelo Espírito Santo para o apóstolo Tiago, o que ele requer de nós aqui? Que nós imitemos o seu caráter santo. Isso tudo fala de confiança, foi o que nós vimos no sábado, vimos ontem. A confiança significa que eu creio na palavra de Deus, que eu não duvido, que eu não sou, como nós vimos no sábado, se não me falha a memória, como as ondas do mar, que elas não cessam, que elas estão sempre ali inquietas, e então muitos agem da mesma maneira, inquieto, ora crendo, ora não crendo, né? Não consegue se acalmar, não consegue, né, colocar a sua confiança no Senhor. Então o Senhor requer que nós imitemos o seu caráter santo, crendo na sua palavra, que ele jamais vai falhar com você, jamais vai falhar na tua vida, que a justiça de Deus, que ele fala aqui no versículo 20, é nós estarmos alinhados à vontade de Deus, alinhado ao padrão de Deus. Então Deus, ele sabia que o povo estava sendo perseguido, que o povo teve que fugir, mas o Senhor em nenhum momento desamparou aquele povo. Em nenhum momento ele abandonou aquele povo. E assim, se nós trouxermos para nós, nas lutas, nas batalhas que você está enfrentando, o Senhor, ele também não vai te abandonar. Ele também não te abandonou, ele está aí com você no meio dessa luta. Jesus, ele disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então o que o Senhor quer é que nós estejamos alinhados à vontade de Deus, nós estejamos alinhados ao padrão de Deus. E isso é estar alinhado e andando na palavra dele. Quando nós andamos na sua palavra, nós estamos andando com o Senhor. Amados, aonde o Senhor está, seja um dia de sol ou um dia de tempestades, ali o Senhor nos abençoa. Amém? O Senhor não precisa de um dia bonito para nos abençoar. O Senhor, ele pode nos abençoar tanto num belo dia de sol como num terrível dia de tempestades. Porque, amados, nós vimos isso inclusive na sexta-feira à noite. Falamos sobre isso mais uma vez. Quando Jesus responde àquele homem que queria que o seu filho fosse liberto, ele perguntou, Senhor, se podes, liberta o meu filho. Jesus responde, se podes? O que ele quis dizer ali? Ele quis dizer assim que ele pode tudo, mas ele coloca uma condição. Tudo é possível ao que crê. Então ele coloca a condição de crer. E crer significa que eu vou andar na sua palavra, que eu vou estar alinhado à vontade de Deus, ao seu padrão, seja, como eu disse, num belo dia de sol ou num terrível dia de tempestades. E eles estavam passando aqui por uma tempestade. Eram homens e mulheres que tiveram que abandonar tudo e fugir por causa da sua fé. Amém? Vamos continuar, versículo de número 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, e a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Amados, a palavra de Deus, ela precisa estar enraizada no nosso coração. E, amados, nós só podemos ter esta palavra, nós vamos ver já na sequência, quando nós praticamos. Quando nós praticamos a palavra, aquela semente que caiu no nosso coração, e nós praticamos, não importam as circunstâncias, nós devemos andar na palavra. Não, a palavra de Deus, ela é absoluta, ela não é relativa, ou seja, eu tenho que praticar sempre a palavra de Deus, os padrões de Deus. Vou dar um exemplo. Amados, a mentira vai ser sempre mentira. Então, as circunstâncias não definem se eu posso mentir, por exemplo, se eu devo mentir, porque as circunstâncias, elas vão sempre nos tentar ser uma prova, como nós vimos ontem, como nós vimos sábado, para ver se de fato nós vamos nos manter firmes na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é absoluta, então independente das situações, nós devemos sempre falar a verdade, jamais falar a mentira. Jamais achar que a mentira é o melhor caminho, é a melhor solução para aquele momento. Sempre baseado na verdade. Estou citando aqui
um exemplo. Então a palavra de Deus ela precisa estar enraizada no nosso coração. Por isso que ele fala, olha, acolhei com mansidão. Amados, primeiro eu tenho que despojar e tirar toda a impureza, tudo aquilo que está enraizado no meu coração de mal. Eu tenho que arrancar dia a dia, praticando a palavra de Deus. E então a palavra de Deus vai se enraizando, vai tomando conta do meu coração e tudo aquilo que é ruim vai saindo. É assim que nós somos curados, é assim que nós somos libertos. Para muitos, a libertação é um processo. É um processo dia após dia, até que o seu coração esteja completamente limpo, completamente livre. E diz aqui que ela é poderosa para salvar as vossas almas. Versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Então agora ele começa a fechar esse assunto dizendo, olha, então para isso vocês devem ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. Eu sempre digo isso, não adianta você ir no culto, não adianta você tomar ceia, não adianta você ser batizado, não adianta você dar dízimo, você dar oferta, não adianta você fazer um monte de coisa. Se você não pratica a palavra de Deus, nada disso serve. Quando aquelas pessoas que não andam na palavra de Deus, não praticam a palavra de Deus, são aquelas que um dia vão estar diante do Senhor e o Senhor, infelizmente, dirá a elas: não vos conheço. Amém? Então ele diz: olha, tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, este versículo, depois de Tiago desenvolver todo esse assunto, e nós estamos aqui no versículo 22, nós vemos então que Paulo está dizendo, olha, vocês estão fugindo, vocês estão perseguindo, sendo perseguidos, mas sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Ou seja, não adianta eu ouvir a palavra e não praticar, eu preciso ouvir a palavra. Então, o alvo é a salvação, e eu só posso ser salvo quando eu pratico. Amém? E assim ela vai criar raízes no meu coração, que não pode ser removido facilmente. Sabe quando alguma coisa cria raízes no nosso coração? Ela não pode sair, ela não sai facilmente, porque ela está enraizada naquela terra. E assim a palavra de Deus deve estar enraizada no nosso coração, para que ela não possa ser removida facilmente, para que quando a tua fé for provada, mostre que há uma qualidade na tua fé, e essa qualidade é a palavra de Deus que se enraizou no teu coração e hoje ela está firme, forte na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Então ele fala também no versículo 23 e 24, por causa do nosso tempo aqui, não vamos nos alongar porque hoje é segunda-feira, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto é natural, pois a si mesmo se contempla, se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. O que ele está dizendo aqui? Está dizendo de um homem que se olha no espelho e esquece a sua aparência. O espelho não serve para nós nos olharmos e vermos o que precisa ser feito? Então imagina que você se olhe no espelho de manhã, veja ali que precisa pentear o cabelo, amém? Lavar o rosto, mas você não faz isso. Então, Tiago está usando uma figura muito simples para nós, que muitos ouvem a palavra, enxergam na palavra. Quando eu estou lendo a palavra, eu estou me examinando a mim mesmo. Será que eu estou vivendo isso? Será que eu não estou em pecado? Será que eu não preciso praticar isso? Então, quando eu leio a palavra, é como se eu estivesse diante de um espelho também, aonde eu me examino. Mas e se eu não faço nada a respeito? Então, Tiago compara com aquele homem que se olha no espelho e logo esquece a sua aparência. Ou seja, né, sai, por exemplo, do mesmo jeito. Viu o que precisa ser feito, mas não faz. Nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer e o fazer é praticar a palavra, viver a palavra. Versículo de número 25. Mas aquele que considera atentamente na lei, perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, olha só, praticante, não importam as circunstâncias, não importa se é um dia bonito ou se é um dia mau, ele persevera, não sendo um ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Olha que bênção. Amados, aquele que pratica a palavra de Deus anda no caminho de Deus. E andar no caminho de Deus é andar no caminho que já é abençoado. Então ele se torna bem-aventurado em tudo aquilo que ele realizar, porque ele não anda no pecado. Sabe, as circunstâncias não fazem ele agora eu vou andar na palavra de Deus, agora eu não vou andar na palavra de Deus. Não.
O homem que é praticante da palavra de Deus, não importam as circunstâncias, ele vai praticar, ele vai viver a palavra, ele vai andar nesta palavra e ele vai ser bem-aventurado em tudo aquilo que ele realizar. E para nós terminarmos, versículo 26 e 27, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, ou seja, ele não refreia a língua, e nós precisamos lembrar que a boca fala do que o coração está cheio, ele está enganando o próprio coração. A sua religião é vã. Então ele está falando que a boca está falando, o que está cheio o coração é de um homem que não refreia a sua língua, que não controla a sua língua. Então significa que esse homem está vivendo uma religião vã, porque ele está enganando o próprio, ele está se auto-enganando de que ele está no caminho do Senhor, mas ele não está praticando a sua palavra. Amém? E versículo 27, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então ele dá 3 características para aquele que vive a verdadeira fé, a verdadeira religião. Primeiro, ele controla a sua língua, lembrando que a língua fala o que o coração está cheio. Então eu preciso encher o meu coração com a palavra de Deus. Segunda coisa, ele cuida dos órfãos e das viúvas nas suas tribulações. Ele ama, ele faz aquilo que pode, ele tem uma fé operosa, não é uma fé somente de palavras, mas uma fé que age. E em terceiro, ele se guarda incontaminado do mundo, não importam as circunstâncias, ele não se deixa contaminar. Ele persevera na palavra de Deus. Amém? Vamos orar para terminar a nossa oração desta manhã, o nosso tempo dessa manhã. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esta manhã. Pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. E colocamos diante do Senhor cada vida, cada família aqui representada, em nome de Jesus, pedindo que o Senhor abençoe a todos com toda sorte de bênçãos, que o Senhor cubra as suas vidas com o sangue de Jesus, que o Senhor dê entendimento desta palavra. Pedimos que o Senhor dê ordem aos teus anjos para que eles estejam indo à frente, guardando o teu povo, guardando as suas famílias, Pai, guardando as suas casas. Abençoa toda a obra da mão dos teus filhos, das tuas filhas, para que prospere. E nós pedimos que o Senhor derrame sobre cada um neste dia uma unção de paz, de alegria, de esperança, de saúde e de proteção, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Não esqueça, por gentileza, de dar like, de compartilhar e de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Deus abençoe. Tenha um ótimo dia em nome de Jesus.